Galera, tudo certo? Então, o que vai ser esse vídeo mais ou menos? Bom, esse vídeo eu quero fazer pra mostrar uns desenhos antigos meus, porque eu parei pra pensar e provavelmente vocês acham que eu desenho muito bem desde sempre. E talvez quem queira começar não saiba nem de onde eu comecei, tá ligado? Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Foi pra isso e pra mostrar os meus desenhos antigos, o porquê que eu consigo fazer o que eu faço hoje, sabe? Não é a melhor coisa, os melhores desenhos do mundo, porém já é uma coisa, saca? Não é uma coisa que uma pessoa que vai começar a desenhar hoje vai conseguir fazer. Então, é vários anos de prática, realmente muitos anos de prática mesmo. E eu desenho acho que há 10 anos, que e só faz um ano que eu comecei a desenhar pra valer, saca? Vocês vão ver ao longo do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre as coisas, saca? E é por isso. Quero que vocês saibam que eu nem sempre desenhei tão bem assim. Gratificante ver que ao longo de uma estrada inteira de luta e algumas derrotas, eu consegui chegar tão longe e ainda não é o fim. Ainda tem coisa pra conseguir, conquistar e vencer. Então, cola junto aí e partiu. Bom, vamos lá então, galera. Estamos aqui então. E esse aqui foi o meu primeiro fichário que meu pai me deu ainda de presente. E aqui eu guardo mais ou menos 100 desenhos antigos pra valer, tá ligado? Não é desenhos que eu fiz ano passado, ano retrasado, não. Antigos mesmo. De 2014 até 2019, saca? Então, bom. Vamos começar logo sem enrolação pra esse vídeo não ficar com 3 horas, virar um ultimato da vida. Bom, começando aqui, um desenho simples, saca? Bem merda. Esse desenho tem uma história, eu não vou contar todas as histórias de todos os desenhos, que vai demorar muito, mas esse que eu vou contar que é o início de tudo. Foi em 2014, eu tava acho que no 5º ano, eu ainda tenho um amigo, e a gente na aula de arte a gente resolveu desenhar algumas coisinhas e a gente acabou criando um monte de personagens desse tipo. Foi uma época bem legal, só que eu não sabia desenhar nada, então aqui logo do lado a gente consegue ver uma Blade. Opa! Essa aqui é a Blade of Chaos do God of War 1. Não sei como se pronuncia, acho que é God of War, Bom, eu fiz isso aqui porque não tava entediado, essa é a verdade. Eu desenhava quando eu tava entediado. Vai entender. Ok. Próximo. Esse aqui foi tenso. Nossa, esse aqui dói na alma, cara, só de pensar. Esse aqui, meu pai chegou em casa um dia com um folhetinho do concurso do trabalho dele, sabe? Concurso de desenhos, basicamente. E era sobre o tema Natal. E eu achei, cara, que esse desenho era incrível. Um desenho revolucionário. Uau, isso aqui pra mim era incrível, velho. Eu lembro que na época eu achei, nossa, esse desenho tá foda, esse desenho tá top. E hoje em dia eu olho pra isso aqui e penso como eu consegui achar legal isso aqui. Isso é dói no coração, cara, como eu disse. Esse aqui é mais um desenho de caso de entediamento. Isso aqui, outro carro que eu desenhei. Isso aqui foi durante uma aula de artes também. A gente estava desenhando personagens de desenhos antigos. Eu desenhei o Popeye, também não sei como se pronuncia. Aqui tem uma tentativa eu não sei mais falar português. Uma tentativa bem merda de fazer um quadro. Ai, dói na alma, dói. E aqui podemos dizer que acabou a tinta. Eu tive que terminar com canetinhas e errorex. Aqui temos um tatu bola de 2014, por isso que eu sei que era em 2014. Por causa desse tatu bola aqui. Que esse tatu tem uma história bem legalzinha até. Porque minha mãe na época, eu só desenhava bruxinha, tá ligado? Aqueles de matança e heróizinha e cheio de chifre e tal. E minha mãe sempre falava que meus desenhos eram muito feios por causa disso, que era só um monte de bruxinha com chifre e tal. Basicamente anime da vida. E eu resolvi fazer esse desenho aqui fofinho pra
mostrar pra ela e ela saber que eu sei desenhar coisas fofas, o que não é verdade. Aqui outro carro, bonitão, um golzinho, básico. Aqui era um treinamento de luz e sombra que eu tava fazendo na época, que eu achava interessante desenhar personagens da Disney. Não lembro o nome, acho que eu escrevi aqui, morcego vermelho. Aqui também, são basicamente um monte de desenho básico que eu treinava bastante o sombreado com canetinhas ainda. Esse aqui eu não posso argumentar porque eu fiz isso aqui em 2019 só pra tampar essa folha que ficou vazia porque eu doei o desenho pra uma pessoa. Agora o desenho de uma caveira tribal que tinha aqui. Esse aqui eu não posso falar muito porque tem uma história enorme por trás desse desenho. Basicamente fiz uma outra aula de artes e eu pensei que tava legal. Basicamente, eu só vou jogar isso aqui no ar. Eu pensei que tava legal. A decepção do desenho. Isso aqui foi um desenho que eu tentei ensinar ao mesmo amigo daquele desenho, do primeiro desenho, a desenhar. Sério. O meu ficou mais ou menos. Falta de material que estragou basicamente. E o dele ficou parecendo que o Madara teve um derrame. Aqui foi um Gaara, bem básico, né? Só linear art. Um Orochimaru. Aqui eu criei um animatrônico de Five Nights. Eu nomeei de Tigrão. Tigrão. It's me. Aqui eu fiz uma linear art mais complexa do Goku, do Dragon Ball Z Kai. Eu assinava com o meu nome. Isso é uma curiosidade interessante. Son Goku. O rosto aqui ficou estranho, ficou torto. Porém, relevamos, né? Este desenho aqui eu levei 3 dias pra fazer. Ficou uma bosta. Triste história de um desenhista iniciante. Aqui temos um dos desenhos que eu mais gostei naquela época. É o Yugi Muto, do Yu-Gi-Oh! GX Clássico. Cara, eu gostei, até hoje eu acho que envelheceu legal o desenho. A linear art ficou bem boa. Não ficou tão ruim, foi um dos melhores, na minha opinião. Esse desenho aqui eu não terminei ainda, faz 1 ano e meio que eu tô pra terminar. Já era. Tá só o contorno do esboço ainda. Nessa época eu fazia o esboço detalhado. Outra curiosidade, hoje em dia eu não faço. Aqui tá um Kratos bem errôneo. Dói na alma de falar dele. A cabeça é maior que o corpo. As lâminas eu queria encaixar no take, só que elas ficavam mais pra baixo. Ou seja, ficou tudo o braço tudo torto. Triste. Esses aqui eu não posso me gabar muito porque eu olhei tutorial pra fazer eles. Então eu acho errado, na real, copiar de tutorial. Na verdade não, tipo, se tu copiar idêntico, saca? O negócio é pegar e olhar tutorial pra aprender como se faz tal coisa. Só que aqui eu copiava o que o cara tá fazendo. Ou seja, eu não gosto muito dessa época, porque basicamente eu não tava usando a minha identidade, eu tava usando a identidade de outro louco pra fazer desenhos copiados. Entenderam? Nem eu. Próximo. Aqui foi o Naruto que eu fiz aqui no canal, se você não viu, não veja, porque é uma bosta também, ficou horrível e eu não gostei. Nossa, o cara é mó credibilidade, tá ligado? Aqui foi uma evolução daquele desenho da aula de artes que eu nem quis nem falar, que eu refiz ele, mas eu vou continuar sem falar dele, que eu não tô com vontade. Aqui eu queria tanto fazer esse desenho, cara, que é basicamente o símbolo do Justiceiro, do Punisher, que eu achei muito louco essa caveira, até hoje eu adoro essa caveira, muito foda. Caramba, quase 10 minutos já. Aqui foi uma coisa muito interessante, porque eu via desenhos do Leon na internet, no Google, e nunca ficava idêntico ao Leon, tá ligado? E eu pensava, mano, como é que as pessoas não conseguem desenhar o rosto do Leon corretamente? E eu descobri que não é tão fácil quando eu tentei pela primeira vez. Triste. E não, só que na época eu achei que ficou foda demais, por isso eu tirei uma cópia. Foi o único desenho que eu tirei cópia desse álbum. Dá raiva de mim, sinceramente. E esse desenho aqui eu tinha feito só linear art até acho que início desse ano. E início desse ano eu vi essa linear art e pensei, mano, eu vou pintar, e pintei e ficou incrível. Por isso que eu não posso dizer que ficou incrível, porque era pra estar só linear art, saca? Esse desenho também foi de outro tutorial, que eu acho que eu vou deixar o canal do cara aqui embaixo na descrição, Sean Clark, pesquisem lá. Também usei tutorial pra fazer esse, por isso ficou superior aos outros desenhos, que eu usava as técnicas desse. Aqui foi uma época muito incrível, eu comecei a fazer desenho realista em grafite. Porque eu chegava à noite e eu começava a desenhar com os amigos meus, a noite toda praticamente. E eu ficava desenhando.
desenho, fiz o Goku Super Saiyajin, na verdade um Goku realista aqui bem bugado. Na real a cabeça ficou bem igual, cara. Por isso que mas é bizarro na referência. Então, foi um dos melhores, cara. E foi graças àquele desenho que tudo eu comecei no realismo, basicamente. Esse aqui foi o meu primeiro realismo colorido, que eu fiz o Cleitão, bom de guerra. E eu ainda não terminei, não vou terminar mais porque foi basicamente dia 28 de março de 2018, Kratos God of War. Ó, em março de 2018 eu desenhava assim, pra vocês terem uma noção. Aqui temos outro Clayton, dessa vez do God of War 1, do God of War 1. Eu fiz esse dia 3 do 4 de 2018, eu desenhava assim, triste. Eu fazia linearte, cara, em realismo, triste. Aqui foi um desenho que eu não terminei, eu não vou terminar mais, porque já passou, basicamente, do Free Fire. Esse aqui, se eu não me engano, é o Andrew, Forge e Max, eu acho, não lembro. Aqui foi um dos desenhos mais perfeitinhos que eu fiz naquela época, foi o Far Cry 5, com o Opai, Pagamin e o Vaz, do Far Cry 3. E aqui foi uma época triste, vocês já sabem por que, basicamente. Olha essa porra. Eu desenhava daquele jeito incrível e eu fiz isso aqui na época. Como eu consegui voltar a regredir tanto? Esse personagem foi um personagem criado, um OC, basicamente, junto com esse aqui que é o filho dele. Eu não sei porque que eu fiz isso na real. Aqui temos o Light Yagami que eu fiz no canal. Bem ruimzinho, cara, eu não gostei tanto realmente. Eu errei muitas coisas nesse, eu cheguei a passar mal no vídeo. Uma curiosidade daquele vídeo. Aqui temos o Coringa, que na época ia ficar incrível, sério, se eu tivesse terminado. Nossa, cara, sério, cara, se eu tivesse terminado isso aqui naquela época, eu ia alavancar muito, muito mais do que eu sou hoje. Porém, a preguiça não deixou, então nem precisamos pensar nele. Aqui outro desenho fofinho que eu fiz. A Blade of Athens, do God of War 2, muito bonita, só que eu prefiro a do Caos. Aqui um youtuber que eu fiz na época, o Gmenor11, muito bom youtuber, gosto muito até hoje. Foi o primeiro da série desenhando youtubers, que eu não postei no canal. Não sei porquê, acho que eu perdi o arquivo. Aqui foi o mascote do Rio 2016, que eu fiz em 15/6 de 2018. Por causa que eu tinha feito tudo bola de 2014, então achei justo fazer isso aqui. Aqui temos o Jim Winchester, de Supernatural, que eu fiz em 17/6 de 2018. Ou seja, dia 17/6 de 2018 eu desenhava assim, grafite, proporção tudo errada, boca toda errada, fazia contorno, tudo que podia dar errado eu fazia, certo? Aqui eu fiz uma época ruim da minha vida, eu não vou falar muito. Esse desenho aqui, podia ter sido um desenho bom. A pintura foi muito ruim porque eu usei canetinhas horríveis de um colega meu. Te odeio. Aqui temos um desenho de grafite do Venom, sendo o último. Vocês vão entender que tem mais um depois, só que esse aqui foi o último mesmo, porque o outro ainda não terminei, não tinha terminado, eu comecei antes desse. Então esse aqui foi o último que eu fiz de grafite. E parei por aí. Aqui temos um desenho do Sans, que eu não terminei e não vou terminar porque já passou o fio da meada. E aqui temos o último mesmo, que é o do Jack Sparrow, que eu tô refazendo agora num novo speedrun. Vocês vão ver, que eu fiz em preto e branco. Foi o melhor preto e branco e daquela época, saca? Só que hoje em dia é ruim, é feio. Esse aqui eu, numa das maratonas durante a noite toda desenhando, eu desenhei isso aqui junto com um amigo meu, que é o Kanek de Tokyo Ghoul, eu acho. O fundo não era esse, o fundo eu fiz com imagens aleatórias do Google. Me surpreendi muito com o fundo, gostei. Aqui foi um teste de pintura que eu pintei tudo utilizando grafite colorido. Grafite 0.7 colorido. Que eu não sabia pintar com lápis de cor, então eu precisava de um grafite que eu podia ter mais precisão. Fez coragem. Aqui foi um remake daquele primeiro desenho da pasta. Foi um remake do primeiro desenho da pasta que eu achei muito legal. Eu pretendo fazer um novo remake realista agora.
aí ficou legal, ficou legal. Retratou bem essa fase da minha habilidade de desenho nessa parte aí da era. E esse aqui foi uma tentativa frustrada de fazer um desenho totalmente criado, de zumbi. Esse aqui eu só tenho raiva desse desenho, então partiu pro outro. Esse desenho eu fiz pra fazer tipo que um pôster, porque eu fiz um livro de história chamado Glitch, onde o Edward seria o personagem principal, era um vampiro e é isso. Fiz pra ser meio que um pôster do livro. Nossa, esse desenho aqui eu fiz só pra testar os lápis que eu tinha ganhado na época. Que acho que, se eu não me engano, era de 24 cores, eu acho. Não lembro direitinho se era o dia 24. Acho que era o dia 24 cores da Faber-Castell. Que eu fiz pra testar essas cores novas. Ficou horrível. Esse aqui foi uma pixel art do Kratos. Como vocês podem ver, eu não gosto nada do Kratos, né? Essa aqui foi uma parte legal da minha vida, porque eu evolui muito e aprendi muito com esses desenhos. Foi basicamente outro treino de sombras. Eu fiz uma saga do Mega Man X, se não me engano. Fiz o Zero, o Mega Man. E esse aqui que eu não sei o nome dele certinho, eu acho que é X, se eu não me engano. Uma lolizinha base, né? Tem que ter. O Tobirama, que eu fiz para um desafio de uma comunidade de desenhistas. Que eu saí no momento, mas daqui a alguns dias eu volto. E esse aqui foi uma tentativa que eu me arrependo de ter feito. Eu tentei fazer o Logan em preto e branco. E foi por esse motivo de desenho, por este erro que eu fiz aqui, no desenho todo, que eu parei de fazer preto e branco. Que eu me irritei, nunca mais fiz preto. Na verdade, nunca mais não, naquela época. Esse desenho aqui, cara, eu fiz totalmente criado, ficou mais ou menos, não ficou tão ruim. A parte do rosto que eu acho que eu poderia ter feito jogado uma degradê, sabe? Mas ficou legal, ficou da hora. Esse aqui eu fiz recentemente, só que eu só usei pra tampar a folha que não tinha nenhum desenho aqui. Bonitinho. Este desenho marcou muito porque foi aí que eu comecei a pensar em fazer novamente desenho realista em colorido. Que eu fiz eu desenhando. Esse desenho aqui é um desenho merda, então não precisa falar. Este desenho marcou tudo, porque foi esse desenho que deu início à carreira que eu sigo hoje. Esse desenho do Sub-Zero que eu fiz realista foi um dos primeiros realistas daquela época. E eu dei um salto muito grande, cara, na minha habilidade de desenho. Porque, ó, eu desenhava assim, e do nada eu fui pra isso. Foi nessa hora que eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. E foi nessa hora que eu comecei a desenhar pra valer. Na mesma noite eu resolvi testar mais um pouco esse estilo de desenho que eu fiz isso aqui. Bem ruinzinho, cara, mas naquela época era incrível. Uma árvore que eu não terminei, nem sei porque que eu ia fazer. Esse aqui do Shanks, de One Piece. Muito legal, incrível. Outro desenho de Five Nights, também eu gosto muito de desenhar Five Nights. Minha série de jogos de terror que eu acho que eu mais gosto de todos. Outro desenho de youtubers, dessa vez com o Alan Zoka. Ai, por que eu fiz isso? Foi só desespero nesse desenho. Isso aqui foi falta de treinamento, galera. Eu errei tudo nesse desenho, desde pele, desde tonalidade, desde dente, desde lábio, desde nariz, desde olho. Tudo eu errei, ficou horrível, eu não gostei. Aqui eu fiz um tênis. Sim, eu fiz um tênis. Isso se chama tédio. Outro desenho igual aquele outro que eu criei totalmente, retratando o apocalipse, arcanjos, anjos e demônios, e os ceifeiros, cavaleiros da guerra, basicamente isso. Legal. Esse desenho eu me arrependo só por uma coisa, ele ficou legal, eu gostei. Porém, eu tinha que ter feito ele virado na vertical, não na horizontal. Se fosse assim, nesse sentido aqui, ficaria bonito. Erros que a gente aprende e vai aprendendo com o tempo. Porque nessa época eu fazia desenho deitado na folha horizontal, que era um erro, não podia fazer assim, ficava feio. E aqui eu ainda não terminei. Do Calango, outro youtuber, que eu parei de assistir, mas eu gostava muito.
Este desenho aqui marcou muito, cara, principalmente porque foi minha professora de artes que me mandou fazer para Semana do Gaúcho, Semana Farroupilha, eu acho que era alguma coisa do tipo. E eu fiz, e ficou assim. Foi um dos melhores daquela época, se não o melhor até o final dessa época, que vai vir de agora em diante na pasta aqui. Eu gostei muito, até hoje eu acho que esse desenho aqui envelheceu muito bem, cara. Eu usei muito detalhe que eu não usava. Tipo, olha esse cabelo. Tu não vai ver um cabelo desse jeito aqui nesses desenhos dessa época. Ficou incrível, eu gostei muito. Aqui basicamente era o meu quarto naquela época, etc. É tudo antigo, sabe? Aqui foi um desenho que eu fiz do meu tio e da minha prima. Evolução, né, cara? A gente vê que o cara evolui muito. Aqui foi um desenho que eu gostei muito, porém não evoluiu bem. Por causa da parte do nariz e da boca ficou estranho e não evoluiu legal. Quando eu falo evoluiu, galera, seu desenho continua bonito depois de um tempo, saca? Sabe, tipo, esse desenho aqui, eu fiz, ó, ano passado, cara, quase no início lá do ano passado. E evoluiu legal, ficou bonitinho, entende? Só que não, velho, hoje em dia eu faço muito melhor que isso, o cabelo também. Então não evoluiu tão bem quanto eu queria que evoluísse. Este desenho aqui eu ainda vou terminar, porque eu gostei muito. E naquela época, cara, esse desenho aqui teria feito muito mais por mim. Olha só que foda, cara, como é que eu consegui fazer isso naquela época? Eu era um merda, basicamente. Eu vou terminar isso aqui, não vejo a hora, e eu vou postar, cara. Vou postar no meu Facebook, que eu gostei muito. O Leão Realista. Aqui foi um desastre do início ao fim esse desenho. Foi, acho que é Albedo. Eu não lembro qual anime que ela faz parte. Mas foi por causa desse desenho que eu comecei a treinar a pele. Aqui foi uma encomenda que eu fiz, básico, né? Aqui sou eu, que eu fiz, na real, esse aqui foi meu primeiro realismo mesmo, preto e branco, que eu fiz numa aula de artes. Com a mesma professora que mandou eu desenhar aquele gaúcho lá atrás. Então, eu devo muito a essa professora, cara, porque antes de eu começar a fazer esse desenho aqui, eu julgava muito esse tipo de desenho. Tipo, realismo. Por que eu vou desenhar realismo sendo que eu posso simplesmente comprar uma foto? Ou copiar uma foto? E pronto, eu tenho desenho. Eu não preciso estar aprendendo a desenhar para fazer uma coisa parecida com uma foto. Mas hoje em dia eu vejo que é muito incrível esse tipo de desenho, cara. E é o melhor, que eu mais gosto. Aqui temos a bandeira aqui do meu estado, né, Rio Grande do Sul. Muito top, gostei muito. Aqui temos outro Clayton, dessa vez o God of War 4, com as habilidades que eu tinha na época. E já eram muito avançados, cara, esse desenho envelheceu muito bem. Se eu te dizer que eu postar isso aqui hoje em dia e falar que eu fiz agora, todo mundo acha que ficou incrível. Envelheceu bem demais. Temos um Batman, que a pele ficou muito escura, não gostei por causa disso, a boca ficou escrota. Tirando isso, ficou louco o desenho. Foi um dos primeiros desenhos que eu fiz totalmente todos os detalhezinhos da imagem, sabe? E eu acho que envelheceu muito bem também. Aqui temos outra encomenda, básico, né, naquela época. Ou um Stan Lee, que eu não terminei. Eu acho que eu vou terminar só pra guardar, tá ligado? Não ficar assim. Acho que esse cara merece, mano, a terminar esse desenho. Ficou legal, vai ficar legal. Aqui foi a homenagem que eu fiz naquela época do Stan Lee, que foi de fazer todos os personagens dos quadrinhos antigos: Homem de Ferro, Homem-Aranha, Stan Lee, Capitão América, Hulk e Thor. Foi a minha homenagem naquela época, já que eu vi que eu não ia terminar a tempo isso aqui. Outra encomenda, um desenho no papel canção preto, que eu fiz utilizando o lápis branco da Faber-Castell, Maped e Tris. E caneta gel branca nessas mais claras aqui, que eu fiz o Darth Vader com o Anakin olhando na toca dele, basicamente. Esse desenho aqui, você lembra daquele desenho que eu mostrei lá atrás, que era o pai do filho, que eu realmente não tinha gostado? Essa aqui foi um remake dele, que basicamente eu adorei. Eu gostei muito, personagem criado meu. Aqui um desenho do Ichigo Kurosaki, na forma Hollow.
que eu sou viciado demais em Bleach, cara. Foi uma merda. Pra mim é um dos melhores animes depois de Death Note. Então, muito top. Foi um dos melhores dessa época aqui. E esse aqui foi o primeiro desse ano que eu fiz, do Hulk. Eu gosto muito desse desenho. Pra mim é o melhor desenho até hoje que eu fiz. Porque ó, todos os reflexos certinho, o olhar dele, dá pra ver que tem uma alma por trás desse desenho. Deu vida a ele. O cabelo eu fiz bonitinho, a pele, todos os detalhezinhos, ficou bom demais. Então pra mim esse foi o melhor desenho que eu fiz até hoje. Esse aqui foi em dia 21/1/2019, início desse ano. E olha como é que eu assinava agora, que eu assino agora, La Fontaine, que é meu nome artístico. Às vezes mais páginas só tem cópias de desenhos que eu boto na parede, às vezes. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Como podemos ver, ó, a evolução. Deixa eu achar aqui. A evolução deste desenho em 2014, no 5º ano, para esse desenho de 2019, no 1º ano do ensino médio. Com muito esforço e muita força de vontade, eu consegui chegar nesse nível. E se você sonha em desenhar assim, cara, não desiste. Veja tutorial no YouTube, copie tutoriais do YouTube se for preciso, mas não desiste. Aprenda, corra atrás. E se as pessoas disserem que tu não consegue, descarta essas pessoas, porque elas não vão te fazer bem algum na tua vida. Então é isso, galera. Firme e forte, seguimos nessa vida. E vamos despedindo. E quero lembrar vocês que o próximo vídeo que vai sair no canal vai ser um tutorial de desenho. Sim, deixa eu achar aqui rapidinho. Vai ser tutorial do Jack Sparrow que eu tô fazendo agora. Pele morena, saca? Como é que eu faço ela, como é que eu faço todos esses traçadinhos, todos esses detalhes mínimos, eu vou fazer aqui. Então nos vemos no próximo vídeo, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei, comentem o que vocês querem que eu desenhe, tutoriais que vocês querem que eu faça, que vocês não sabem fazer, que eu vou estar tentando fazer e ensinar pra vocês, ok? É isso, galera, e eu fui.